Hoje o nosso tema é dons ministeriais e, claro, há um propósito muito grande nos dons ministeriais e muitos pensam que exercer um dos dons ministeriais é uma coisa assim vantajosa para o homem, vantajosa assim de ganhar status, beleza. Não, não. Até porque os dons ministeriais dados pelo próprio Cristo, ele tem uma conotação de convocação. E uma convocação é feita por uma certa eleição, um chamado para tal cargo. E os dons ministeriais podemos classificar ou colocar aí em 3 pontas. Uma, o que é o dom ministerial? Ele é um cargo. E por que é um cargo? É porque se é nomeado missionário, se é nomeado pastor, então é um cargo, algo que alguém dá para outra pessoa. Exige uma incumbência. É aquele que recebe, ele vai prestar conta. Aquele que recebe esse chamado, ele vai prestar conta. Muitos desses vão prestar conta principalmente para Deus, mas também ele precisa prestar contas à igreja local que o colocou ou deu, né, esse cargo para ele, para essa pessoa. E outra, é uma função. E por que é uma função? Todos os dons ministeriais, eles é para servir o corpo de Deus, o corpo de Cristo, para melhorias do corpo de Cristo. Vamos abrir no livro de Efésios, ou capítulo 4, versículo 11, que vai dizer assim: e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros a pastores e mestres. Então, Deus coloca, e ele vai dizer, e ele mesmo concedeu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, vemos aqui que esse chamado e cada um desses chamados ele se complementa e a igreja precisa dos 5 ministérios dentro da igreja para uma sustentabilidade, para um crescimento, um avanço na obra. Então, a igreja precisa dessas pessoas que são capacitadas, cheias do Espírito Santo de Deus para tais cargos. E quem busca os dons ministeriais, boa coisa faz. Mas precisa tomar cuidado, porque eu não posso buscar os dons ministeriais para o meu bel prazer. Porque todos esses dons ministeriais, ele não está para me servir, e sim para servir o próximo. E sim para servir o próximo. E aí, eu quero estar botando aqui os pontos. Vamos lá. Começamos pelo apóstolo. O que o apóstolo... Qual é a função do apóstolo? Primeiro eu vou caracterizar os 5 aqui, para ver como é a função da igreja ali. O apóstolo é o missionário, aquele que vai para fundar uma igreja, para abrir uma igreja.
mas também tem o profeta, que vem para trazer uma mensagem, trazer algo da parte de Deus para aquela igreja. E o evangelista, por si, ele expande o trabalho. Eu estou falando de uma igreja que vem o apóstolo para fundar ela, aí vem o profeta para trazer a confirmação, trazer a mensagem de Deus. O evangelista, o papel dele é proclamar o evangelho para que o corpo de Cristo nessa igreja seja mais robusto. E pessoas são chamadas para o evangelho. E aí tem o pastor nessa igreja. E qual é o papel do pastor? Apacentar aquele rebanho que abriu a igreja. Teve o profeta trazendo a mensagem. O evangelista que vai pregar a mensagem, o evangelho, e precisa de um pastor para apacentar essas ovelhas que estão ali. E com isso, ela é consolidada e não pode deixar de faltar por um mestre. Então, agora vamos, ponto a ponto, estar abrindo esse leque. Com isso tudo, sabemos que, talvez se os irmãos ainda não, vamos estar falando mais sobre essa específica, sobre essa ação do Espírito Santo na aula, falando da pessoa do Espírito Santo. Mas eu quero trazer algo aqui para da parte de Deus para você. Sabendo que a ação do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, ela vem, e a gente chama isso na teologia de periocrese, que quer dizer o quê? É como se fosse uma coreografia, uma dança entre Pai, Filho e Espírito Santo. Em uma harmonia, isso acontece. Ora, o Espírito Santo está agindo, vamos lá, pegamos do começo do mundo, aonde vimos lá, em Gênesis está escrito, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Essa é uma ação do Espírito Santo movendo ali. E ao decorrer do Antigo Testamento, você vai ver que não é mais a ação do Espírito Santo. Tem a teofania de Jesus Cristo agindo na terra. E muitas das vezes você vai ver que não é a teofania de Jesus, mas sim a presença de Deus falando para Abraão, tendo um encontro até a chegada do Novo Testamento, que também você vê que é a descida de Cristo. E aí a ação de Jesus, de Cristo, ali no período que ele viveu aqui na Terra. E enquanto isso, a periocrese está funcionando desse jeito. Jesus veio e o Consolador está lá em cima. E toda a ação de Jesus está acontecendo ali, mas quando ele vai ser assunto ao céu, ele vai dizer que vai deixar outro Consolador. E esse Consolador, o Espírito Santo, agora novamente desce, e com isso há uma repartição desse ministério de Jesus em 5. Sabemos que Jesus teve ali várias funções no seu ministério. E agora, com a descida do Espírito Santo, esse ministério ele vai ser cumprido na terra, mas não por uma pessoa. Quando Jesus desce,
Esse ministério estava, os 5 ali, em um local, em uma terra. E ele exerce isso muito bem. Mas, com a descida do Espírito Santo, esse ministério é expandido. Que agora ele vai dizer, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Maravilhoso para nós. Quais são o objetivo dos dons? Efésios 4, versículo 12, 14. O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, do seu serviço. Outro, edificação do corpo de Cristo. Isso é, em um todo. O ministério não é para a edificação só minha. Não é para a edificação de um indivíduo isolado, mas sim para um corpo, um todo. Deus coloca os ministérios para que um corpo seja edificado. Aquele que se auto-intitula entre um desses cargos e ele está só exaltando a si mesmo e não tem um crescimento da igreja, tem algo de errado aí. Outro ponto, a unidade da fé. Isso é, esses dons, um dos objetivos desse dom é a unidade da fé. Ou seja, levar a igreja à convicção da fé. E a fé em quem? Em Cristo. E um outro ponto, conhecimento do Filho de Deus. Opa, peraí, calma aí, vamos com calma. E aqui eu quero já começar a abrir mais o leque. Qual é o propósito? Qual é o objetivo desses dons? Além dos outros que eu falei, esse daqui eu acho muito importante. Conhecimento do Filho do Homem, de Deus. Conhecimento do Filho de Deus. E já pegamos base aqui para ter um norte. Se esse ministério está sendo muito bem exercido ou não. Se o propósito de um desses mestres não é o conhecimento do Filho de Deus, então tem algo de errado. Se a minha mensagem como pastor, como evangelista, como mestre ou como missionário é falar sobre a minha pessoa, eu não estou pregando o evangelho. Testemunho, ele é muito bom para a edificação. Porém, o propósito maior do evangelho de Cristo é falar sobre o Criador. É falar sobre Cristo. Ser cristocêntrico sempre. Mas vamos seguindo. Também levar a perfeita varonilidade da igreja. O que quer dizer isso? Um crescimento espiritual. A igreja não pode ser rasa o tempo todo. Ela tem que ter um crescimento espiritual. E o crescimento espiritual passa por alguns detalhes. Não é o movimento. O crescimento espiritual passa por detalhes simples. Doutrina, disciplina, aprendizado sobre o reino, ter um conhecimento sobre o reino de Deus. Claro que isso inclui muito orientações e tudo mais para casamento, para jovens, mas o foco principal é que a igreja
aprenda sobre Cristo. Mas vamos seguindo. Um outro ponto é: a igreja precisa ter firmeza na doutrina, ou melhor, compreensão da fé, e abandono, né, das práticas heréticas, das heresias. Então, esse é mais um objetivo dos dons ministeriais. Jesus é o modelo perfeito, como eu estava falando aqui, dos 5 ministérios. E ele vai exercer cada um deles. Quando ele partiu para o Pai, ele repartiu o seu ministério em 5, como eu falei, e ele vai o exercer. Vamos lá, Jesus, como a Bíblia vai mencionar Jesus como apóstolo e sumo sacerdote. Em Hebreus, se quiser anotar, vai anotando aí. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Jesus como profeta. João, capítulo 4, 19. Jesus como evangelista. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Jesus como pastor. João, capítulo 10, 11. E Jesus como mestre. João, capítulo 3, 2. Então, aqui já começamos a ter uma base desse ministério. E eu quero começar pelo apóstolo, o ministério de apóstolo, o apostolado. Não confundir com esse ministério no tempo de hoje. E eu não quero entrar em nenhuma... para falar sobre o tempo de hoje, quem são, como são, o que estão fazendo. Não, eu quero me ater para o ministério apostólico, a função que ele exerce. E vamos lá. Como todo mundo gosta de ser intitulado apóstolo, todo mundo gosta de... eu sou apóstolo, agora eu sou apóstola, agora... Vamos lá. O que quer dizer a palavra apóstolo? Do grego, apostelo, que tem uma preposição e um verbo. Preposição, partir para fora, é apo. E estelo, do grego, partir, envio. Isso quer dizer que a palavra apóstolo é um enviado, alguém que foi comissionado a fazer uma missão. O que significa partir ou ser enviado com um objetivo, uma missão, ou seja, missionário. Aquele que cumpre uma missão. E missão, no latim, nome mito, que vai dizer enviar. A função do apóstolo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Olha como é que há uma diferença gigantesca e como muitos distorcem. Não, agora eu sou apóstolo. Não, agora ninguém me para porque não se tornou nem missionário, dirá apóstolo, para ser enviado para cumprir uma missão. E o apóstolo tem essa missão de fundar novas igrejas, ou levantar ali para dar uma sequência, e os outros cargos vão estar... O apóstolo, ele pode acumular esses 5 dons aqui. O apóstolo, ele pode abrir a igreja, ele é enviado, chega, ele abre a igreja, ele também pode ser um profeta, ele pode
estar na função de evangelística, ele pode ser o pastor da igreja e ele também pode ser o mestre para conduzir aquele rebanho, sabendo que a missão do apóstolo é sempre estar migrando. Então, ele vai cumprir esses 5 chamados por um tempo. E precisa haver outros que vão estar ali, firmados, com essa nova igreja que foi aberta. E aí, partir para uma nova missão. Então, se ele é uma pessoa local, já não é tão um apóstolo. Certo? E a função do apóstolo, ou do apostolado, fundar uma igreja. Efésios, capítulo 2, versículo 20. O apóstolo é usado por Deus como canal para exercer os demais ministérios. Os demais ministérios. Ele é um embaixador do reino de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, 20. Ele é um embaixador de Deus para proclamar o reino de Deus. E aqui eu quero finalizar a questão do apóstolo para chamar a atenção. Se essa é a característica do apóstolo, eu falei que eu não ia comentar sobre o tempo de agora, e eu não vou entrar, né, muito. Mas, se essa é a função do apóstolo, por que agora o apostolado está nessa onda de a ovelha tem que matar um carneiro para ele, tem mapeamento espiritual, tem aconselhamento com o apóstolo, tem o movimento apostólico ali, sempre voltando para oprimir a ovelha, para oprimir a igreja de Cristo. Só para vocês já começarem a ter uma ideia. O apóstolo que é falado hoje, eu vejo totalmente diferente desse apóstolo, desse missionário, dessa pessoa que vai estar expandindo o evangelho. E já é um ponto para que cada um de nós estejamos alerta. Espera aí, é chamado para pastor. Ele exerce o pastorado? É chamado para evangelista. Ele exerce a função de evangelista? É uma missionária ou um missionário. Ele exerce essa função a que ele foi proposto? Ou está tendo aí uma coisa totalmente diferente, distorcida do que é proposto? Ser chamado de pastor só por nome não engrandece o reino. Ser chamado para ser missionária ou missionário só para ter o título, você não está trabalhando para o reino. Ser chamado é a mesma coisa que ser chamado de mestre e você não se propõe a dar uma aula. Não se propõe a ensinar, instruir. Não é estranho? E eu vou um pouco mais além. É a mesma coisa de chamar como tem muitas mulheres aqui, uma mulher de mãe, se ela nunca foi mãe. Ela só tem um título. Ela precisa gerar isso dentro dela. Ela precisa, para quê? E não é ser chamada de mãe de leite, a função mãe que ela trabalhe ali. Estão entendidos aí? E vamos seguindo. Então,
Se atente a cada ponto aqui para que possamos ter uma clareza maior sobre os dons ministeriais. E aí, começamos com o profeta. Muito... esse tema é muito bem falado, todo mundo se autotitula profeta. É um tema que traz muita discordância, é algo que se tornou, muitas das vezes, jargão para chamar outras pessoas, ô profeta, e não sabendo da responsabilidade do que é ser um profeta, o chamado para profeta. E não confunda ser o profeta com o dom de profecia, tá? Estamos falando aqui de um corpo ministerial. Vamos lá. Profeta, do grego, profetos, que significa profetizar ou entregar uma mensagem de alguém para o outro, para outra pessoa ou para a igreja. A mensagem ou a profecia, ela tem seus parâmetros. Primeiro, a mensagem, a profecia, a mensagem entrega, ela pode ser uma predição de eventos. Podemos confirmar isso em Atos 21, 10 e 11, e 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Também pode ser uma inspiração de uma doutrina. Efésios 4, 11 e 12. Ou exortação e edificação. 1 Coríntios, capítulo 1, ou melhor, capítulo 14, 3 e 4. Gente, para você ter um certo zelo, cuidado com cada palavra, e a gente vai encontrar em Coríntios 14, se não me falha a memória, aí uma exortação aos cuidados com o culto. Manena falou aqui com o culto, e vai falar exatamente sobre a questão da profecia, do jeito que está sendo falado ali. Então, precisa sim, tomar muito cuidado com as profecias. Eu sei que não é o intuito hoje falar sobre as tais o dom de profecia. Dom ministerial que eu estou falando aqui é totalmente diferente, mas eu quero colocar aqui para vocês a necessidade da ordem do culto. Pega 1 Coríntios 14, leia do primeiro versículo até o último, e você vai entender um pouco sobre essa questão, e aí você vai começar a ter um discernimento do que é do Espírito e o que não é do Espírito. Quando alguém está falando coisa de Deus e quando alguém está falando de profetada. Não tem nada a ver com as coisas de Deus. E aí você começa a ter um direcionamento, o que é de Deus e o que não é. E por isso esses dons ministeriais não podem faltar no meio da igreja. No meio do povo de Deus. Vou falar melhor assim.
Porque quando falta um desses, o povo é induzido por falsas palavras, por falsas doutrinas. Mas vamos lá. Qual é a finalidade do profeta? Do profeta que estamos falando aqui, do dom do profeta, dom ministerial do profeta. No Antigo Testamento, ele tinha a revelação das verdades eternas, que eram imutáveis, e sempre trazia a revelação do povo sobre o que Deus queria, sobre as suas verdades eternas, sobre quem era Deus, sobre vários fatos ali. Essa revelação vai dizer-se que findou aí 400 anos antes de Cristo, com Miqueias, que vai dar uma conotação de findar ali as palavras. E agora, na atualidade, o que o dom, qual é a finalidade do profeta na atualidade? Primeiro, trazer conserto. E quando estou falando aqui, a maioria eu estou falando no geral, porque esse dom ministerial do profeta, ele é do corpo. Por isso que eu vou repetir, diferente de profecia, de dons de profecia, o ministério profético, ele traz para a igreja, para o corpo de Cristo, traz conserto. Lucas capítulo 1, versículo 16. Outro ponto, leva ao arrependimento a igreja, ou o povo. Isso é quando traz uma mensagem de Deus para uma nação, para um povo, para a igreja local. Traz ao arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 3 e Lucas 3, do 1 ao 9. Outro ponto, exorta contra as falsas doutrinas. Reparem, qual é a finalidade, a função do profeta? Também ele exorta contra as falsas doutrinas. Essa história de tô vendo isso, tô vendo carro para você, tô vendo chave para você. Deus revela assim? Revela. Mas a função do profeta, do ministério de profeta, ele tem uma profundidade com a igreja, o corpo de Cristo. Ele exorta a igreja contra as falsas doutrinas. Mateus capítulo 7, 15. E esse Mateus capítulo 7, eu quero até abrir Mateus capítulo 7, versículo 15. Eu gosto muito até de sempre estar trazendo isso. Ó, que vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, tem que exortar contra as falsas profetas, contra as falsas doutrinas. E também você vai encontrar em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, zelar pela pureza da igreja. João, capítulo 17, 15 ao 17, Gálatas 5, 22 ao 25, João 17, 15 ao 17, Gálatas 5, 22 ao 25, repetido. Dar uma orientação para edificação. Dar uma orientação para edificação. Não pode faltar um profeta na igreja.
Esse ministério de profeta não pode faltar. E esse ministério de profeta não é aquela coisa, eis que eu te digo, não é isso não. Tá? Vamos continuar. Dar orientação para edificação do corpo. Em Esdras, capítulo 6, 14. E aperfeiçoar os santos para o ministério. Em Efésios, capítulo 4, 12. E eu vou repetir para vocês. Não confunda ministério profético com dom de profecia. Não confundam isso. Há uma diferença. Nem todos que têm o dom de profecia são profetas. Vamos entender isso. Nem todos que têm o dom de profecia, dom de profecia, são profetas. Porém, todo o profeta que tem o ministério de profeta, ele deve possuir conjuntos dos dons proféticos. É meio complexo entender isso, mas eu estou falando de ministério de profeta, que é trazer uma revelação, trazer algo da parte de Deus. Quem tem o dom de profecia, ele está toda hora, tem algo para trazer, e muitas pessoas até confundem isso. Muitas pessoas já não conseguem entender se a pessoa está falando da parte de Deus ou não. Tem gente que tem dom de profecia, mas ele não é o profeta ministerial. Ele não tem um ministério de profeta. Algo para a igreja ali. Vamos seguindo. Finalizou aqui e vamos entrar para o terceiro. Se for possível hoje, gente, eu até vou um pouquinho mais, mas eu quero finalizar tudo hoje. Terceiro ponto, ministério evangelístico. O que é ser evangelista? A palavra, no grego, ela tem duas junções, do prefixo e sufixo. Prefixo, eu, e sufixo, angelions. Isso quer dizer aquele que leva, né, a boa mensagem ou a boa palavra, boas novas. É o portador, o evangelista é o portador e o proclamador de boas mensagens, das boas novas. E qual é essa boa nova? Eu só vou abrir o microfone aí para vocês. Qual é essa boa nova? Alguém pode me responder? Quais são essas boas novas que o evangelista tem que ter na ponta da língua? O evangelho, pastor? O evangelho de Cristo. Não é ele falar da vida dele, quem ele foi, não é ele trazer, porque eu fui isso, matei aquilo, porque eu era ex isso. Não. Isso é um testemunho. Mas um evangelista, ele tem que estar pautado totalmente, 100%, 200%, na mensagem da cruz. Trazer para o novo convertido sempre uma mensagem do Evangelho de Cristo. Para que as pessoas que venham para a igreja aceite o Evangelho, ele não aceite por causa só do seu testemunho. Porque tem muita gente confundindo isso. Vem porque achou bonito, chora, coisa, mas ele não tem raiz, ele não tem base, ele não aprendeu sobre Cristo. E não aprendeu. E a mensagem do evangelista, ele tem que estar exclusivamente pautado, baseado no Evangelho de Cristo.
que precisa haver na mensagem, quando o evangelista está falando na autoridade, no poder de Deus, precisa haver mais conversão, precisa haver uma comoção, precisa haver, no meio do povo, pelo menos um alerta. Não é trazer só medo. Tem gente que gosta de amedrontar. E cada mensagem ela é estratégica. Júlio, mas eu posso trazer uma mensagem que está lá no Antigo Testamento? Pode. Pode trazer. Desde que ela reflita Cristo na mensagem. Ela não reflita só o ego do ser humano. Que ela não seja uma mensagem, eu estou falando de evangelista, tá? Já é um erro nós trazermos só uma mensagem egocêntrica. Imagina quem está proclamando, levando o nome de Cristo. O evangelho de Cristo. Então, eu tenho plena certeza de que muitos precisam ainda voltar para o beabá do cristianismo. Porque tem muitos, mas muitos, principalmente nesse tempo presente, estão mais com o Antigo Testamento na sua cabeça do que a mensagem da cruz. Conseguem pregar, ter uma exposição, principalmente exposição muito egocêntrica, em muitas mensagens, mas se falar com ele, traz uma mensagem da cruz, ele não consegue. Porque foi nos ensinado só que somos igual a Ana. Sofremos, porque Deus vai nos dar a vitória e vão contemplar a nossa vitória. Então, é botar Deus como se fosse um gênio da lâmpada. Você está sofrendo e ele vai dar tudo o que você precisa. Mas nunca aprendemos sobre a justificação. O propósito de salvação. E muito se saiu dos nossos púlpitos essas mensagens. Falando sobre justificação, santificação, falando sobre a mensagem que o verdadeiro cristão tem que ter debaixo dos seus braços, na tábua do seu coração. Porque você pode ouvir várias mensagens aí falando sobre os heróis que passaram na Bíblia, mas só tem uma mensagem eficaz que vai abrir a nossa mentalidade com relação à nossa salvação. Cristo. E como já diz a Bíblia, o Antigo Testamento, a lei, nos serviu de aios para Cristo. Só que o pessoal esqueceu de Cristo e vive mais. Eu falei na aula lá na Jussara sobre isso, sobre a questão do Novo Testamento, e daqui a pouco eu trago isso para vocês. Vamos lá. O ministério de evangelista, ele precisa tocar as pessoas, as alcançando para a salvação em Cristo. A mensagem do evangelista precisa tocar almas, precisa tocar vidas, mas levando essas vidas para Cristo. O evangelista pode ser, o evangelho pode ser anunciado por todos os cristãos. Todos nós somos testemunhas de Cristo, todos nós somos. Mas nem todos têm o dom de evangelizar.
E por que eu falo isso? Porque, como eu falei sobre a mensagem, né, do evangelista, ela não é uma mensagem carregada de egos, ela não é uma mensagem carregada de... Ela tem um foco: proclamar, evangelizar Cristo. Evangelizar a mensagem de Cristo. E nem todo mundo tem esse preparo de extrair ali uma mensagem cristocêntrica e falar para as pessoas que precisam ouvir sobre Cristo. Você sabia que hoje, no nosso meio, vou falar aqui do Brasil, a coisa se tornou tão distorcida e a gente está sempre arrumando um culpado. Ah, é porque são jovens. Ah, é porque não querem Cristo. Mas a mensagem já não está sendo pregada como o evangelho de Cristo. A cada local que você entra, você vê uma mensagem, mas não é mais cristocêntrica. Ela é uma mensagem voltada mais para o ego do homem, para o eu, do que uma mensagem do evangelho de Cristo. Eu quero também estar colocando a função do evangelista. Uma, anunciar e pregar o evangelho, como eu falei, na igreja. Função na igreja. Visa o aperfeiçoamento dos santos. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 16. Visa atrair os irmãos ao evangelho de Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 17. Também incentivar o testemunho. Marcos capítulo 5, versículo 19. Estou falando da igreja, na igreja. Tá? Outro ponto, despertar para a necessidade urgente da colheita. Dentro da igreja, a mensagem é despertar a igreja à necessidade urgente da colheita. Colheita de quê? Tem vidas precisando. E o evangelista precisa estar alertando, trazendo uma clareza à igreja dessa necessidade. Marcos capítulo 9, versículo 37 e 38. E outra é dar exemplos. Em Marcos capítulo 38. Capítulo 1, versículo 38. E agora tem uma função, eu falei da função dentro da igreja, mas também tem a função lá fora. O evangelista lá fora, para o mundo. E qual é a mensagem do evangelista? Pregar sobre Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 25 ao 28. Pregar o arrependimento. Marcos capítulo 6, 12. Atender também às necessidades das pessoas, curando, libertando e trazendo salvação. Marcos capítulo 1, 41 ao 48. E tem também, precisa ter compaixão pelas vidas perdidas. Pelo perdido, né? Marcos capítulo 1, versículo 41. Estamos bem até aí? Então, vamos para o quarto ministério, para estarmos falando aqui, que é o ministério pastoral.
o pastor. E no grego, a palavra pastor é apacentador de rebanho. O pastor tem o dever de cuidar das ovelhas. Ele conduz o rebanho aos pastos verdejantes, nutrindo e protegendo. Esse ministério é tão digno que o próprio Jesus se chamou, né, de pastor, em João 10. E no Antigo Testamento atribui a Deus de pastor de Israel. Está em Gênesis capítulo 49, versículo 24, Salmos 80, 1, Isaías 40, 1. A função do pastoreio vai muito mais além do que muitas pessoas pensam. É triste ver, no tempo de hoje, pastores que não sabem o que é ser pastor. Muitos querem ser, e eu não vou ser contra, mas eu só quero colocar aqui. Muitos querem ser pastores itinerantes, pastor só de carteirinha, porque tem a carteira de pastor. E quando tem um rebanho na mão, não sabe lidar com o rebanho. O ministério pastoral, ele é muito cansativo, pesado. É um ministério que requer tempo, requer espiritualidade, não é uma coisa fria, mas também requer que o pastor seja inteligente, sábio, porque além de conduzir a ovelha para pastos verdejantes, quando vai falar de pastos verdejantes, está falando de comida, de alimento. E se o pastor ele não é instruído na palavra, ele não vai te oferecer um bom alimento. E qual é a função do pastor? João 21, capítulo 15 ao 17. 1. Apacentar, alimentar, dar de comer. Isso quer dizer doutrinar, ministrar conhecimento e dirigir no bom caminho. No versículo 15 e 17, você vai estar vendo isso. O pastor direcionando a ovelha, conduzindo, dando um alimento saudável para a igreja, para a ovelha. E pastorear não é somente alimentar. Olha como é que tem um peso aqui. Não é somente alimentar, mas conduzir ao pasto, prover a pastagem. Não é só pegar e, se alimenta aí. Ele precisa prover o pasto. Ele precisa conduzir a ovelha ao pasto. Também o dever do pastor é proteger a sua ovelha do mau tempo e dos inimigos ferozes. Lemos aqui em Mateus, capítulo 7, eu vou repetir, 7:15, que também é um cuidado, né, que o pastor deve ter. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Além disso,
há uma série de cuidados que o pastor deve ter com o seu rebanho. Há uma série de cuidados. O pastor precisa estar muito bem instruído na palavra. O pastor precisa estar psicologicamente preparado para cuidar de um rebanho. O pastor precisa estar psicologicamente preparado para o aconselhamento pastoral, para os problemas advindos das ovelhas, além da ministração. Ministração não é da... Como mordomo, né? Como o cuidado ali da igreja, que vai pesar em cima dele. Finanças, entrada, saída, as ovelhas, a ministração da palavra, o cuidado com quem está subindo no púlpito, o cuidado com as pessoas que estão chegando para alimentar as ovelhas. O pastor precisa estar em alerta o tempo todo. Por isso, precisa tomar muito cuidado quem quer ser pastor. Gente, a coisa não é só, desceu aqui, eu sou pastor. O caldo é mais embaixo. A coisa não é muito séria. Eu já vi pastores, infelizmente, eu vi pastores ceifando suas próprias vidas. Por quê? O peso do pastorado, a pessoa não estava preparada. E além de alguns que entraram em depressão pós-ministério, até mesmo no ministério, estávamos com um colega aqui, próximo da cidade, que ele entrou nesse estado. Ele já não estava conseguindo mais lidar com algumas situações. E o pastorado não é brincadeira. E um outro ponto, gente, Efésios 5 vai falar que ninguém vos engane. 5, 6. Vai alertar também sobre os falsos profetas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E além de muitas outras alertas que vão trazer para o nosso tempo o cuidado que devemos ter com tudo que ouvimos, com quem está nos levando, quem está nos direcionando. Porque se tem pastores assim, a ovelha também precisa tomar cuidado para não ouvir qualquer coisa. Mas vamos seguindo. Também é dever do pastor recuperar a ovelha fraca, doente e desviada. O pastor precisa ter esse feeling. Sabendo que ora ele vai ter que deixar o seu alimento, vai ter que deixar a sua casa para cuidar de vidas, de pessoas problemáticas. Muitas das vezes a pessoa não é problemática, mas está passando em uma situação e o pastor precisa. Não é só chegar lá e ter um templo e você, como pastor, chegar lá, prega, sai. O pastoreio demanda o dentro da igreja e fora da igreja. Porque você não quando se torna pastor, você não é pastor só dentro da igreja. A sua vida se torna totalmente, você tem que estar 100% ligado a isso, ao pastoreio. E aí, seguimos aqui, por último, para finalizarmos, não menos importante do que os demais, pelo contrário, um dos importantíssimos, que é o ministério de mestre. No grego, instrutor, né, traduzido para instrutor, ou professor. É aquele que ensina e instrui
o povo a palavra de Deus. Do hebraico, né, como conhecemos, Rabi. Rabi que é o quê? É aquele que leva a pessoa à compreensão de tudo o que está sendo falado ali, explanado. E também do hebraico, Moré é aquele que faz ver as coisas, ou traz luz ao tal conteúdo sendo falado ali. Isso quer dizer, é aquele que recebe a função espiritual para ensinar as instruções concernente à palavra de Deus. Não é qualquer um que é mestre, não, tá? Não é qualquer um que é professor, não. Não é só porque está dando aula na escola dominical que é mestre, não. Pode estar sendo colocado ali, mas para suprir, eu vejo muito isso. Pessoas que não têm o chamado, não é qualificado para isso, mas são colocadas ali. Eu já vi, nesse meu tempo de crente, 41 anos, perder-se toda a escola dominical por botar uma pessoa que não falava nada com nada. Pegar e ficar folheando não é ensinar, não é ser professor. O professor, ele precisa buscar conhecimento, buscar fontes, ele precisa saber o que está certo, o que está errado ali. E para você dar uma aula de 1 horinha, você passa semanas aí, 4 horas por dia, estudando um conteúdo. Parece fácil, mas não é, não. Isso demanda tempo. E, infelizmente, tem se rejeitado, não, nem vou falar assim não, porque tem um povo aqui que tem gostado de estudar e tá gostando de aprender demais a Bíblia. Mas, até quebrar isso, essa cultura de não se atentar para os ensinamentos, ficar só falando que a palavra ou a letra mata, sem saber o texto que está sendo lido, se torna feio para o crente. E o crente não pode permanecer nesse erro de não, é só orar, só vamos orar. Não, vamos orar. E esquecer que precisa aprender sobre Deus, precisa aprender sobre a doutrina de Deus, e saber o que é doutrina de Deus, doutrina de homens e doutrina de demônios. Júlio, mas tem isso? Tem. Eu posso te dar referências. Se quiser anotar aí, anota aí. Para você não depois dar uma analisada. Vamos lá. As doutrinas. Doutrinas de Deus. Você vai encontrar em Atos, capítulo 13, 12. E Tito, né? Capítulo 2, 10. Doutrina de homens. Mateus, capítulo 15, versículo 9. Colossenses, capítulo 2, versículo 22. Doutrina de demônios. Você vai encontrar em 1 Timóteo, capítulo 4, 1. Para que possamos entender que no nosso meio, aí, podemos estar achando uma coisa e está sendo doutrina de homens. Achando que está certo e é doutrina de demônios. Então, temos que estar muito alerta e cuidadosos com isso. E função do mestre. João, capítulo 14, 26 e Mateus 22, 29. Mateus 22, 29.
é uma, é uma passagem que eu gosto muito de estar falando. Mateus capítulo 22, 29, que vai dizer assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: erreis, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vou repetir. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: erreis, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E eu ouso dizer que muitos têm errado por falta de conhecimento da palavra de Deus e do poder de Deus. Então, esse ministério de mestre, quando ele falta na igreja, quando ele falta no corpo de Cristo, tem muita heresia. Tem muito disse-me-disse. Tem muita coisa que parece que é, mas não é. Então, aqui, o apóstolo pode ser mestre, o profeta pode ser mestre, o evangelista pode ser mestre, o pastor pode ser mestre, mas o mestre pode não ser nenhum desses. Ele simplesmente é mestre. E o pastor, claro, ele precisa também ter a capacidade de estar instruindo, estar o povo, fazendo ali um ensinamento bem rebuscado. Mas tem pessoas que têm o dom, o ministério de mestre mesmo, com a facilidade de falar, de trazer o conhecimento. Uma das funções, trazer a luz ao texto bíblico. Outra, prevenir contra as tentações e o pecado. Salmos 119, 9 ao 11. A ausência de um mestre nas igrejas é a causa da instabilidade e erros doutrinários e muitas heresias. A falta de um mestre nas igrejas tem causado uma problemática para a igreja. Outra função é corrigir atitudes e costumes errados. Tiago, capítulo 1, versículo 21, Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 26. Produzir convicções. Função do mestre. Produzir convicções. E convicções em quê? Na palavra de Deus, que está sendo explanada. Sem erros. Colossenses 2, 2. O crente sem convicção é como uma árvore sem raiz e sem ramos, que são levados assim ao vento. Um crente sem convicção da sua fé, sem convicção do que ele está fazendo ali, ele é folha seca. Por quê? Entra-se na igreja, não tem um mestre, o pastor também não traz lucidez ao texto bíblico. Aí as mensagens é aquelas coisas motivacionais. Só que Deus vai te dar, é que você precisa entrar numa campanha, que isso vai acontecer assim, assim. E quando não acontece, não tem raiz, não tem base, não tem conteúdo, a pessoa vira sai daqui, daqui a pouco está em outro, aí vê que não deu certo, daqui a pouco está no mundo. Por quê?
é um crente que não foi instruído nas convicções do cristianismo. E a igreja sem um mestre da parte de Deus, tá? A igreja sem um mestre da parte de Deus, ministrando a doutrina cristã, são edificadas sem alicerce. É como se fosse um prédio edificado sem alicerce. É uma igreja que a qualquer hora pode ruir. A qualquer hora pode acabar. Porque ela está sem um alicerce, sem base. E aqui a gente ficamos aqui, eu creio que deu para explanar direitinho, falar algumas coisas da parte de Deus,